Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez, estamos prontos para começarmos aqui o dia estudando a palavra. Obrigado porque você está aí comigo, obrigado porque você me ajuda a pregar o evangelho e a compartilhar esse vídeo com alguém. Obrigado por suas orações que tanto nos fortalecem. E obrigado, caso você já está inscrito e se ainda não está inscrito ou inscrita, por favor, se junte à nossa família de Lição Fácil. A sua inscrição é importante porque nos fortalece aqui, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu gostei, caso você aprecie o nosso conteúdo. Ou se eu não gostei, caso você não aprecie. O juízo celestial. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que quando o Senhor Jesus voltar, haverá uma cena de juízo. Vimos isso ontem. Ele vai separar as nações umas das outras, ou as pessoas uma das outras, assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Uns colocarão à sua direita, outros só colocarão à sua esquerda. Isso é uma cena de julgamento, uma cena de juízo. E haverá inclusive uma declaração dele a respeito daqueles que estão à sua direita e também da sua esquerda. Nós vimos isso ontem. Em Apocalipse 14, versículo 14, nos é dito que ele virá com uma foice afiada, né? O Filho do Homem, nas nuvens dos céus, virá, né? Com a foice afiada. E alguém sai do santuário e diz: usa a foice, porque chegou a hora da colheita da terra. O que vem virá, segundo João, como um Filho do Homem. Da mesma forma que o que subiu como Filho do Homem. Quer ver? Deixa eu ler para você Atos capítulo 1 e o versículo 11. Jesus tinha dito as suas últimas palavras para os discípulos e agora estava subindo ao céu. Os discípulos estavam ali estarrecidos, vendo Jesus subir, quando apareceram diante deles dois anjos que lhes dão a seguinte mensagem, no capítulo 1, versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Você há de se lembrar que Jesus, depois da sua ressurreição, apareceu para os seus discípulos e eles tiveram a oportunidade de tocar-lhe. E ele disse: vede que um espírito não tem carne e osso, como eu tenho. Eles tocaram e com esse corpo glorificado, porém humano, porém de carne e osso, Jesus foi para o céu e como ele foi, assim também voltará. Mas não perca aqui a grande lição que nós devemos aprender desse fato, porque o mesmo Jesus que esteve aqui nessa terra, pregou, curou, libertou, ressuscitou e até morreu na cruz, vai ser o mesmo que virá para nos julgar, ou seja, para trazer aquela cena de julgamento, de separar as pessoas umas das outras. Inclusive, essa é parte da profecia de Daniel, que nos mostra exatamente uma das funções do Filho do Homem, que eu gostaria de ler para você, Daniel 7, verso 9, onde ele vê a cena do juízo celestial. Cadê? Capítulo 7, versículo 9, depois leremos o 9 e o 10 e 13 e 14, que nos diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve e os seus cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, se abriram os livros. Essa é uma clara cena de julgamento, né? Daniel viu o Senhor sentado no seu trono, milhões e milhões, miríades e miríades, milhares e milhares estavam diante dele. Aí começou o julgamento pela abertura dos livros, com os registros de cada ser humano aqui nessa terra. E o verso 13 e 14 diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem. E dirigiu-se a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e a glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Você viu que interessante? É a mesma linguagem que João usa lá no Apocalipse 14, que o próprio Jesus usa
para se referir a si quando ele disse: o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus. João disse a mesma coisa: vi um como semelhante ao Filho de Homem vindo nas nuvens dos céus. E aqui está dizendo que ele vem como as nuvens do céu e se dirige ao ancião de dias. Claro que esse aqui não é a vinda de Jesus à terra, é a vinda do Senhor Jesus diante do juízo, ou juiz, diante do ancião de dias que se assenta no seu tribunal e abre os livros para julgar. Então o Senhor Jesus vai na cena do juiz, ou na cena do juízo, melhor dizendo, para comparecer perante Deus por cada um de nós. Isso não é bom? Não é bom saber isso? Não é reconfortante saber que aquele que viveu entre nós, que sabe como que é difícil, sabe a dificuldade de uma tentação, sabe como é viver no mundo maculado, infectado, amaldiçoado pelo pecado, agora está lá diante de Deus para insistir diante do juízo de toda a terra que nós devemos ser salvos? Isso nos mostra Jesus se empenhando fortemente para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, não importa como pecadores eles se tornaram, o que importa é que eles aceitaram o dom da salvação e aceitaram o chamado de Cristo. Jesus pagou cada um dos nossos pecados na cruz do Calvário. Não há pecado para o qual não haja perdão. Todo e qualquer pecado encontra em Cristo pleno perdão, porque Ele pagou a dívida eterna de cada um de nossos pecados. E é esse mesmo Jesus que veio aqui, empoeirou seus pés nessa estrada, viveu, pregou, curou, ressuscitou, libertou. Esse é o mesmo Jesus, e morreu na cruz, né? Esse é o mesmo Jesus que está lá, diante de Deus, o juiz de toda a terra, para interceder por nós. Coisa maravilhosa, que extraordinária notícia! É por isso que é verdade as palavras de um pensador que disse: quando eu olho para mim mesmo, para as minhas mazelas, para os meus pecados, pelos meus pensamentos impuros, palavras impuras, não tenho como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, pelo que Ele fez, pela pureza dos seus atos, pela misericórdia e bondade do meu Redentor, não tenho como me perder. Olhar para mim, perdição. Olhar para Cristo, salvação. Simples assim. Ele está diante de Deus. Um objetivo: nos salvar. Nesse julgamento, Ele salva o seu povo e reivindica o caráter de Deus. Quando Satanás lançou sobre Deus acusações mentirosas de que Deus é tirano, Deus é injusto. Deus não é nada disso. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Nesse julgamento, o caráter de Deus também é vindicado. Se alegre, amigo, com essa notícia. Vá para as suas atividades no dia de hoje, sabendo que o Senhor Jesus está lá diante do juiz de toda a terra para apresentar os méritos do seu sacrifício por você, para que você seja salvo eternamente por causa do que Ele fez. Não pelo que você faz ou que eu faço, mas por causa do que Ele fez. Vamos orar? Como nós podemos agradecer a sua bondade e misericórdia, Senhor Jesus? Como nós podemos agradecer? Não há palavras fortes, significativas o suficiente para dizer o quão gratos somos por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Fez-nos no Calvário e ainda continua fazendo por nós, por ocasião do julgamento, quando o Senhor estiver diante do juiz de toda a terra, aplicando os benefícios do seu sacrifício por cada um de nós. Por isso, nossos joelhos se dobram e nós voluntariamente decidimos servi-lo para toda a eternidade. Tu mereces toda a honra, glória e louvor, e isso oferecemos ao Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada, a coroa do vencedor, e eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.